Eu tenho observado atentamente diversas pregações, ministérios, igrejas, denominações e até mesmo religiões. E uma coisa em comum é que todas as vertentes ditas cristãs, ela tem um apelo templário. Quando se começa algum trabalho, os argumentos são o verdadeiro evangelho de Jesus, impor nas pessoas que todo mundo é pecador, sabe? Você é pecador. Então você é um pecador, você tem que aceitar Jesus, tá? Essa imposição de tratar as pessoas como pecador em 2022, 2022 anos depois de Cristo, pelo calendário gregoriano. Sabe, você tratar um ser humano hoje brasileiro de pecador é você levar o brasileiro a viver debaixo da dominação estatal religiosa. Aí as pessoas falam que Jesus também deixou mandamentos para igrejas locais, sabe? Então, todas as pessoas fazem de tudo e se apegam sempre em Paulo. Não adianta, gente, não adianta. Você não vai conseguir tocar uma igreja, uma denominação, pregando só Jesus. Você não vai conseguir fazer isso. Mais cedo ou mais tarde você vai cair em contradição. Então, o cristianismo não tem nada a ver com cristianismo, gente. Bom, pelo menos aqueles que concordam comigo, né? Tem pessoas que não concordam. Cristianismo é seguir Paulo. Ou você é discípulo de Jesus, ou você é cristão. O que é ser cristão? Batismo, Santa Ceia. Aí você vai falar o seguinte: mas Jesus tomou a ceia. Então, ele tomou a ceia com os amigos, né? Porque os apóstolos, eles não eram apóstolos de igreja. Eles não eram anciães. Eles não eram pastores de igreja. Eles eram, a gente chama eles de discípulos, mas Jesus chamava eles de discípulos e amigos. Ora, tem um monte de gente salva do tempo de Jesus pelas palavras de Jesus. Se a Santa Ceia, né, ou a ceia do Senhor fosse tão importante, com Jesus estando aqui na terra, sendo bom e humilde, né? Então poderia chamar todo mundo para tomar a ceia do Senhor com ele. Ora, então Jesus salvou um monte de gente, pregou salvação. Milhares de pessoas tinham fé nele, fé mesmo. Por que Jesus não chamou o cego de Jericó? Jericó. É um cego lá, uns 2, 3 cegos lá. Aquele que falou, que Jesus falava, a tua fé te salvou. Tinha um monte de pessoas que tinham fé. Seria certo, então, já que a ceia do Senhor, a Santa Ceia, se tornou algo tão importante, a ponto de a gente ter que se reunir. Mas o apóstolo Paulo falou, admoestai-vos uns aos outros. Tá? Então, mas Jesus não falou isso. Esse é o problema. Se fosse importante Jesus fazer uma igreja, gente, Jesus teria fundado uma denominação. Eu penso assim, e algumas pessoas pensam assim, mas não importa para mim se muitos pensam ou não, ou poucos. Eu sou fiel àquilo que eu acredito. Eu não vou, gente, fazer personagem. Eu não sou a favor disso. Eu sou autêntico na minha profissão de advogado e procuro ser autêntico na minha família, procuro ser autêntico nas minhas relações, procuro ser autêntico como ser humano. Fazer um tipinho, personagem, para o meu canal crescer. O meu foco não é o canal, o meu foco é o meu trabalho. O meu foco é o meu trabalho. Eu continuo esse trabalho, gente, pelos comentários que eu recebo.
Quem me mantém de pé nesse trabalho não é o quanto eu ganho. Não é quanto... Olha, eu vou falar para vocês. Mês passado, eu acho que eu tirei R$600. O que eu vou fazer com R$600, gente? Uma consulta minha é R$400. Para você conversar comigo meia hora. Eu tenho milhares e milhares de horas gravadas, milhares e milhares de horas. Nunca cobrei nada. Muitas pessoas da CCB me procuram, pedem alguma orientação, eu dou. Outras acham que eu já sou empregado, já chega dando serviço. Ó, irmão Adam, analisa esse processo para mim. Fala, R$600, tá? Ah, irmão, R$150 para fazer um parecerzinho, só para ver como é. Irmão, não dá, né, irmão? Então. Mas eu já fiz muita coisa sem cobrar. Eu não vivo do canal. A minha pregação da reforma, a Adamita, eu falo Adamita no sentido de ser Adão. Cada um que está aqui tem o seu ministério. Tem uma abrangência maior ou menor, de acordo com a sua escolha. Uns não pregam para ninguém, são apenas pessoas que vivem bem, sem pregar nada. Mas como eu estava dizendo, quem me mantém de pé aqui não é o que eu ganho. Como falei, sabe, é ridículo perto do que eu ganho no meu trabalho. Mas eu tenho meus compromissos. O que me mantém de pé é as pessoas, poucas pessoas demonstrando o quanto é bom manter esse canal para as pessoas que pensam como a gente. Sem ser personagem. Pregar o que as pessoas gostam para ter mais likes, inscritos e ganhar mais dinheiro no final do mês. Ao invés de transmitir conhecimento, fazer dos assinantes do canal uma plateia de espetáculos, onde a estrela é o youtuber. As pessoas não se preocupam com os seguidores. As pessoas querem se preocupar com as estrelas do youtuber. Então o youtuber ele se torna uma estrela. E ao invés de você estar cuidando da tua vida, você deixa de ficar na plateia lá do templo da CCB, assistindo os anciãos, viver a vida, e você só assistindo calado, não pode falar nada, nem perguntar nada, você pode. Mas Deus falou comigo, então, mas você não pode perguntar nada para ele, né? Você deixa de ser plateia lá para ser plateia de youtuber. Não mudou nada, você continua sendo plateia. O espírito da reforma nos chamou para a liberdade da reforma, não para sermos plateia, mas para sermos intérpretes no palco da nossa vida, para sermos intérpretes da nossa alma, da tua alma, aquilo que você é. Você vai no palco da tua vida, não vestir uma máscara, mas falar de você, mostrar quem você é, viver quem você é, assumir quem você é. A gente pode assistir um canal, pode, mas ficar vendo espetáculo, que o youtuber isso, que o youtuber isso, que o youtuber isso, sabe? Um youtuber entrar ou sair de uma igreja não quer dizer nada. Porque as pessoas, vocês podem ver, olha, aquele seguidor do canal, ele voltou para a igreja, ninguém fala nada. Então você acaba sendo na reforma o mesmo inútil que você era lá no templo. Ninguém fala nada. Aquele seguidor largou o canal, voltou para a igreja. Ninguém quer saber, mas quando é o youtuber, todo mundo faz, sabe, aquilo, um espetáculo. E esse espetáculo traz dinheiro. Então pegam as pessoas, falam, julgam, como se as pessoas fossem um espetáculo na boca de outros. Isso não é Ministério da Reforma. Ministério da Reforma não é para você ganhar dinheiro, para você virar estrela. Ministério da Reforma é para você pregar, transmitir o espírito da libertação, onde as pessoas se tornam protagonistas da sua própria vida. E não elas se sentem necessidade de vir ouvir o evangelho da minha boca, que é o que está acontecendo hoje. O puro e verdadeiro evangelho, cada um com as suas versões. Mas por trás, sempre, na segunda cadeira, o apóstolo Paulo. Não tem jeito, vocês não conseguem falar de Jesus sem falar de apóstolo. Vocês não conseguem. Muitos de vocês não conseguem. A fé de vocês está alicerçada em Paulo, não em Cristo. Se Jesus achasse importante a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, ele chamaria todos que tinham fé
para tomar a Santa Ceia cristã. Mas nós tomamos só com os amigos. Então ali não era uma denominação. É que aqueles amigos depois foram tratados como apóstolos. Mas Jesus não mandou eles abrir igreja nenhuma. Jesus falou para eles levantar discípulos. Levantar discípulos é transmitir o evangelho de Jesus e a pessoa segue a sua vida. Mas o que aconteceu? Houve uma distorção constante. O imperador Constantino pegou essa doutrina e implantou como religião oficial. E aí vocês têm a Igreja Católica. Quem é a favor do cristianismo dentro de templo, na realidade, é um filhote da Igreja Católica. Porque vocês estão usando o livro da Igreja Católica. Essa Bíblia aí que vocês têm, King Jim Jones, e esse daqui, e o Jerusalém, tudo, sabe? Essas coisas que vocês usam, israelita, tudo. Isso tudo é herança da Igreja Católica. A herança de Cristo é: não julgue o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Trabalhar, cuidar da sua vida. Conte à sua família quão grandes coisas Deus fez. Teve uma vez que Jesus libertou alguém, acho que foi um cego, não tenho certeza, ou uma pessoa com deficiência física, e falou: não conte isso para ninguém. Mas ele contou. Mas Jesus não mandou testemunhar. Ele falava: guarde para você. Aquele endemoniado gadareno, quando foi curado, ele queria entrar no barquinho e seguir Jesus. Falou: não, volta para os teus. Se batismo fosse importante, Jesus seria o maior batizador de todos os tempos. Ceia, templo. Jesus alguma vez mandou montar orquestra? Ah, mas nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros. Não, senhor. Não, senhor. É que aquela comunidade, aquele estilo de vida do tempo de Jesus, era um estilo de vida de uma província, de uma colônia judaica. Era uma vida judaica. Ali era um estado religioso. Ali, aquelas comunidades e sinagogas eram igrejas e fóruns. O que você chama de fórum hoje, no Poder Judiciário, é o que eram aqueles fóruns, porque ali, no mundo israelita, dos camponeses das cavernas, os que faziam cocô agachado no mato, que limpava a bunda com mato, né? Com ortigão, folha de ortigão, com esponja de vinagre, né? Aquele pessoal que dormia no chão, nas cavernas, aqueles cobertor de pelo cheio de mosquito, né? Que não tinha desinfetante na época, não tinha detergente, não tinha sabão em pó homo, não tinha nada. Era mosquitarada para todo lugar, gente. O que vocês estão pensando? Aquele mundo ali, as pessoas viviam de estado religioso. Então, como eram grandes regiões, então se separava por sinagogas. E aqueles líderes religiosos eram quem? Os juízes. Então, Estado juiz, era quem? Os líderes religiosos. Por isso que eles falam que a gente tem que estar congregado. Mas nós não vivemos mais no estado religioso. Nós estamos no estado democrático de direito, aonde nós não nos encontramos para ser julgados em templinhos religiosos. A gente é julgado, processa, tem os direitos, a gente luta pelos direitos, temos que responder na justiça em delegacias de polícia, tribunais de justiça, fóruns, vara da família, vara criminal. Vocês entenderam, gente? Hoje os nossos juízes não são mais os líderes das comunidades evangélicas ou cristãs. Os nossos juízes, nosso poder judiciário, ele provém do Estado. E esse julgamento e essa titularidade do poder judiciário, ela não emana de convicção religiosa. É para brasileiros. No templo bíblico, as pessoas eram judeus e israelitas, mas tinha o quê? Um vínculo com o Estado religioso. Aí chamava o quê? Tudo que você praticava de crime, né? O que você violava as normas não eram os homens que davam, diz que era Deus. A gente sabe que não é verdade, a gente conhece, a gente vê como é que líder religioso ele gosta de ter poder, de status e dominar a vida dos outros. É isso que eles gostam, vaidade.
sabe melhor, conhece melhor, entende melhor as coisas, as escrituras, querem ser chamados de mestres, é o que Jesus falou. Os nossos juízes, gente, eles julgam o cidadão brasileiro. E aquele povo ali, a cidadania era por religião. Ou você era judeu ou você era pagão. Hoje você não tem pagão. Hoje você tem brasileiros, israelitas, você tem inglês, americano, japonês. Naquela época, todo mundo que não era israelita era pagão e gentil. Aquele povo judeu não reconhecia a soberania das outras nações. Eles, pelo contrário, eles invadiam, atacavam e matavam. E subjugavam como escravos tributários. Em nome de Deus. Foi que Deus que mandou fazer isso. Matava os homens e pegava as meninas virgens para ser escravas sexuais. E apoiava a escravidão. Isso daí não é palavra de Deus, gente. Isso daí é coisas que o homem achava que Deus escolheu eles para ser governante do mundo. Então, as pessoas que na Igreja Católica, pode ver, a Igreja Católica tem a sua diocese, tem as suas, que nem cidades do interior, cada comunidade tem uma igrejinha. Mas essas igrejinhas, gente, essas comunidades locais, é um sistema, é que nem você, se você pegar a estrutura da Igreja Católica e a estrutura da Igreja Evangélica, é a mesma coisa que uma estrutura do poder estatal. Tem lá Vaticano, né? Depois tem um bispo, né, um cardeal para cada região de alguns países. Nesses países tem os arcebispos, aí tem os bispos estaduais, aí tem os padres, aí tem os coroas, coroinhas e vai indo. Então, e você vai separando por região. Cada região tem uma igrejinha, uma comunidade, aí depois tem uma central, depois tem aquela que é estadual, e depois, né, tem aquela nacional, né, tipo Maria da Aparecida ali na Cidade Aparecida. Aí tem aquele cardeal brasileiro ou um arcebispo que vai para um cardeal que pega alguns países, aí chega lá no Vaticano. A mesma coisa é a congregação, gente. É o sistema congregacional. E o que a congregação faz com as pessoas, e muitos que estão sendo da congregação querem fazer com seus inscritos de canal, é aplicar o sistema templário. E, sabe, tentar pegar os ensinamentos de Jesus e adaptar o sistema templário. Só que aquele sistema templário, o que era? Eram comunidades religiosas, porque o Estado era religioso. Gente, não dá hoje para a gente pegar nossa vida e levar para a igreja julgar. Quem trata das questões do que é certo e o que é errado, as leis, é o Poder Judiciário. Se você desobedece às leis, você ou é infrator ou você é criminoso. Você não é pecador. O que é pecador? Pecador é quando você desobedece norma jurídica religiosa. Não matarás. Embora que os próprios líderes matavam, né? Mas vamos dizer assim, se você roubava, você não era julgado por um tribunal judiciário. Você era julgado pelos líderes da igreja. Porque eles eram o poder judiciário. Pelo menos nas colônias judaicas. Hoje, se você tentar aplicar que a sua vida tem que ser julgada por líder religioso, é uma aberração. Então, somos todos pecadores. Somos todos pecadores é como se você fosse um criminoso no estado religioso. Porque na Bíblia, gente, tem muita coisa que não é crime. Mas na sociedade brasileira é crime. Se no Velho Testamento você invadisse uma terra no exército, matasse mulher, avó, senhores de idade, crianças, meninos, crianças, e pegasse meninas e trouxesse para ser escrava sexual tua, você não estava praticando um crime e nem pecado. Por quê? Em Levíticos, em leis da guerra, você estava dentro da palavra de Deus. Quem que deu essa palavra de Deus? Foi o líder religioso. O que eles falavam? Que é Deus que colocou eles, Deus escolheu eles da tribo de Levi, todos os pais para filho. É que a congregação faz, pega o ministério pai para filho, para parente, e dizem que Deus ordenou eles para dar os ensinamentos para nós obedecer. Se a gente não obedece, a gente é pecador. Mas você pode ver, você pode ser pecador para a igreja, mas você não é criminoso. Você pode ser, para a igreja, por exemplo, um exemplo, adultério é pecado.
Então, para a lei brasileira não é crime. Então você tem que entender, ou você é pecador ou você é criminoso. Agora, se você não é criminoso, você não é pecador. Por quê? A palavra pecado está vinculado à lei. O que é pecado? Transgressão de lei. Entendeu? Quando a lei era o quê? A lei regida pelo Estado religioso. Quem eram os juízes? Os anciãos religiosos. Quem ordenava a população? Não. Era Deus que ordenava. Deus levantou Davi, que na realidade, gente, quando Deus levantou Davi, entre aspas, né? Porque Davi, gente, ele era genro de Saul. Não sei se vocês sabem, que ele era casado com uma filha de Saul. Né? Então ele depois levantou o filho dele. E depois Deus levantou os 2 filhos de Salomão. Era de pai para filho. Quem disse isso foram eles. Aí eles colocaram na Bíblia que Deus fez isso e a gente tem que seguir como se fosse a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus para quem vivia no estado religioso. A palavra de Deus hoje para nós não é feita pelos profetas do Velho Testamento e nem pelos discípulos de Jesus do Novo Testamento. A palavra de Deus para nós é os ensinamentos de Jesus. E para Jesus não tem pecador, porque ele morreu como pecador por nós. Nós não estamos debaixo de nenhuma lei. Nós só estamos debaixo da lei do amor. Quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem tem amor no coração não lança os outros para o inferno. Quem tem amor no coração não prega a palavra alienadora para trazer membros para estudar a Bíblia, para montar a igreja. Tem muitas pessoas que hoje vocês estão vendo. Não estou falando uma pessoa, tem várias, que falam do evangelho puro, o evangelho isso, o evangelho aquilo. Daqui a alguns anos vão estar com igrejas de pé. E vocês vão estar lá, assistindo o culto, dando glória. Eles vão estar assim. Olha as dissidências. A mesma coisa. O cara que monta a dissidência, só ele aparece nos vídeos. Ele é o cabeça, ele que ordena, ele que é o estrela, os estrelas das dissidências. Eles juntam os homens para sentar no primeiro banco, põe um templo, um circo igualzinho da congregação, 2 cadeiras, caixote de madeira com microfone, que eles chamam de púlpito, e depois põe o nome do Senhor Jesus. Eles mantêm o mesmo padrão para trazer os membros alienados. Porque se essas dissidências mudar a cor, o cara não vem. Porque ele sabe que o cara que está com um determinado tipo de droga espiritual lá, ele quer uma droga que ele não pode pagar aquela droga muito cara, ele paga uma parecida. É uma droga de 2ª categoria, só isso. E ficam falando que nós temos que pegar o evangelho porque nós somos pecadores. Não, gente. O evangelho de Jesus não é para quem é só pecador. É para a humanidade toda. E a humanidade toda envolve todas as religiões, todas as pessoas. Jesus ama todo mundo, gente. O amor de Jesus, ele é interdenominacional. Jesus não falou nada de denominação, nada de lançar os outros no inferno. Ele ainda falou, aquele que se eu dou minha palavra, eu ensino, eu falo, e alguém não me ouve, eu não o julgo. Sabe por que ele não julga? Por quê? Jesus não veio trazer lei. Jesus veio trazer o quê? Apresentar para nós quem é o Pai, Deus Pai. Deus é amor. Quem não ama seu irmão não conhece a Deus. Essas pessoas que vocês estão vendo, gente, querendo dominar vocês, tentando administrar a Bíblia, para vocês ficarem dentro de denominações, eles querem só uma coisa, ter uma plateia para poder pregar. Enquanto não se prega no templo físico, se prega na internet. Eles querem pessoas para ouvir eles pregarem. É uma vaidade. Porque tem pessoas que não se contentam em servir Jesus. Eles querem receber glórias humanas e reconhecimento. O problema, gente, é que cada um vê Jesus de um jeito diferente. Pode ver, pega todos os estudos bíblicos de todos os canais que falam de Jesus. Eles brigam entre eles, fazem live entre eles. Brigas de lives que era para estar pregando a reforma, um atacando o outro. Ah, a gente respeita. Volta e meia vocês estão vendo um brigar com o outro, e todos estão falando de Jesus, pode ver. O que está por trás disso? Quem está com a verdade? Quem conhece Jesus de verdade? Quem conhece realmente o Evangelho de Jesus? Que esse é o puro, que é o contaminado. E na realidade, o povo fica como massa de manobra. Ao invés de você vir no canal para enriquecer o conhecimento,
se tornar mais independente do pregador, você vem mais dependente do pregador. Aí você depende que o cara te diz, explica essa passagem bíblica. Explica essa passagem bíblica. Nós não temos que estudar a Bíblia, nós temos que estudar a Constituição, nós temos que estudar as leis do nosso país. Nós não somos cidadãos do céu, nós somos brasileiros. Jesus não precisou batizar o cara da cruz. Então assim, é errado a pessoa querer se batizar, tomar Santa Ceia, participar de uma denominação? Não é errado. Para nós que somos reformados, nós não podemos ter palavra de condenação para quem fica ou para quem volta para a denominação. Não é correto, gente. Entrar numa live, entrar num canal de debates, né, dizendo que está libertando o povo da congregação e tacar pedra de uma pessoa só porque a pessoa quer voltar para a congregação ou quer ficar na congregação. Olha, hoje um grande amigo meu aqui da região aqui próxima a Araçatuba, falou para mim, Adão, tem mais libertos dentro da congregação dentro da congregação do que fora. Eu falei, como assim, irmão? Olha que visão que esse irmão teve. Porque tem muita gente que está na congregação por causa de vínculos familiares. Será que Deus não ama essas pessoas? Mas eles estão libertos, o coração está liberto. Tem gente que está aqui fora da CCB falando de reforma, comentando, pregando, falando, interagindo, e tem às vezes um sentimento pior do que quem está dentro da congregação. Porque assim como tem gente boa dentro da congregação, tem gente ruim aqui na reforma. Gente invejosa, tem muita gente que não aceita o sucesso dos outros, tem muita gente ofendendo, diz que respeita, eu respeito, mas não, está lá ofendendo, está xingando, xinga esse, xinga aquele, não tem o respeito necessário de não abrir a boca para lançar pedra em quem quer que seja. Aquele cara não presta, aquele cara não vale nada, aquele cara fez isso, depois falou aquilo, sabe? Isso daí não é comportamento de quem está se libertando. Esse não é o ministério adamita. O ministério adamita não é você olhar o que os outros estão fazendo, olhar o que você está fazendo. Você não é pecador. Você não transgrediu lei bíblica nenhuma. Aquelas leis bíblicas, até dos discípulos, era para aquelas comunidades que viviam debaixo das autoridades eclesiásticas. Até as igrejas que Paulo levantou, aquelas doutrinas de Paulo eram doutrinas eclesiásticas jurídicas. Quando Paulo falou afeminado não entra no céu, adúlteros, roubadores, eles estavam falando de uma salvação espiritual baseada em lei jurídica humana. Porque Jesus nunca combateu, Jesus nunca falou que não vai entrar no céu os efeminados. Mas naquela comunidade judaica que estava se aceitando Jesus, lá era crime ser gay. Então não se prendam à Bíblia, não se prendam a pregadores de Jesus, não se prendam a nada. Voltem-se para a vida em família, trabalhar, estudar e gozar de todas as liberdades e direitos constitucionais e respeitar o direito do próximo e a lei brasileira ou do seu país. Viver em paz, deixar de viver a plateia para ser precursor da sua própria vida.